todos. Sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Ecoeficiência para o Setor de Alimentos e Bebidas, a Sala de Digitalização. É um prazer para nós promover esse encontro e a troca de informações para que possamos juntos alcançar a transformação ecológica. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a experiência dos nossos participantes. Aqui comigo está o Bruno Guerreiro, gerente de sustentabilidade do Brasil da PepsiCo. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. E também contamos com o Marcelo Loiacono, gerente do Programa de Melhoria Contínua da Tetra Pak. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, boas tardes. Boas tardes. Antes de começar o debate, eu trouxe um pouquinho de contexto, né, desse cenário de digitalização, então vamos contextualizar um pouco melhor o tema, né, para todos. A evolução do cenário mundial tornou os consumidores muito mais digitais, e o ambiente corporativo tem respondido rapidamente à necessidade de adaptação a esse cenário, trabalhando a digitalização em seus processos, né? Se as relações corporativas estão fortemente orientadas ao digital, passa a ser necessário inovações, né, nesse tema para não se perder a competitividade. A ecoeficiência que buscamos, né, passa pelo processo de digitalização e inovação tecnológica, trazendo mais eficiência operacional, rapidez ao acesso e análise de dados, né, bem como a segurança e a rastreabilidade, gerando um impacto significativo nas operações e garantindo economias importantes de custo e tempo, né? E aí, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse tema de digitalização na visão dos nossos participantes, né, vou perguntar primeiramente para o Bruno, o que, na sua visão, Bruno, significa a digitalização e como ela se aplica nas operações da PepsiCo Brasil? Você poderia compartilhar um pouquinho conosco? Claro, vamos sim. Primeiramente, é uma alegria para mim poder estar aqui, tá? Poder compartilhar um pouco do conhecimento que a PepsiCo tem na parte de extração de tratamento. Também estar aqui aprendendo muito junto com vocês. Eu acho que esse é um debate super importante, né? Isso traz para a gente robustez na questão dos parâmetros e também traz uma questão de eficiência energética, eficiência de químicos que a gente busca muito, tá? Bom, então a PepsiCo está muito contente de estar participando daqui. Para mim, a questão de digitalização na parte focado, não vou falar de processo, mas focado nas estações de tratamento, significa muito a gente ter o máximo de controles possíveis e sustentáveis em relação a instrumentos, medidores, controladores, de forma a otimizar a gestão de informação, tomada de decisão. Bom, a gente consegue também fazer algumas coisas com controle lógico e programável, né, que é CLP, por exemplo, para a gente poder dosar mais ou menos químico em função da qualidade do efluente, né? Isso tem trazido alguns pontos muito importantes, né? Um dos pontos que a gente tem tido é, por exemplo, de eficiência energética. Um caso bacana que a gente teve, por exemplo, foi na redução de uso de compressores, né? Isso tem sido bem bacana e a gente tem feito isso nas 10 unidades que a gente tem aqui ao longo do Brasil, né? Então, além de trazer robustez, respondendo a pergunta, né, eu entendo que a digitalização, além de trazer robustez para a gente, também traz produtividade. Perfeito, obrigada por compartilhar um pouquinho da sua experiência. E para ti, Marcelo, como que vocês entendem a digitalização, né? E como ela se aplica nas operações hoje da Tetra Pak? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Buenas tardes a todos. Gracias, obrigada por compartilhar a experiência e entender também. Uma das grandes vantagens da digitalização é poder contar com boa informação, bons dados, para poder melhorar a gestão. Dentro da nossa equipe, nós falamos que o que não podemos modificar não se melhora, e no caso da Tetra Pak, nós temos, nos últimos 20 anos, um plano de melhoria contínua, então a informação dos dados são chaves, e desde o momento que a gente começa a viver, começamos a melhorar. É uma informação técnica, mas isso já foi demonstrado que é verdadeiro. Tecnicamente, as informações, antes se requeria uma equipe de pessoas colhendo informações,
E, normalmente, essa informação, quando chegava para a gente, chegava muito tarde. Então, basicamente, no momento da gestão, o pedido e o recurso do mês já tinha terminado, então. Então, a digitalização nos permite contar com a informação mais online possível e, principalmente, poder levar as distintas equipes de trabalho. É um modelo de melhoria contínua que muitos de vocês já conhecem. O objetivo é levar a um nível de decisão melhor possível dentro da organização. E no caso da Tetra Pak, seria das operadoras. E necessitamos que essa informação estejam disponíveis. E o conceito qual é? Que a informação é um número que não se discute, mas temos que melhorar. E como nós dizemos sempre, o ideal é que uma equipe de trabalho, quando termina o seu turno de produção, seu período, possa fazer um clique de forma imediata, ter a informação disponível para poder garantir a confiabilidade de todo o processo. Se você poderia indicar para nós um case que foi assim, um sucesso, um marco nessa mudança, né, de cultura, transformando aí a digitalização como uma realidade nas operações da Tetra Pak, e quais foram os principais benefícios e ganhos desse case, para que a gente possa materializar um pouco melhor esse exemplo? Por suerte... Por sorte, tem muitos. Então, eu acho que isso é muito importante, essa é a importância de tudo isso. Um dos mais emblemáticos, basicamente, é a geração de desperdício do processo evolutivo. O processo de massas da matéria-prima que ingressa e o que resta. Então, também temos que cuidar muito com o desperdício da planta. Então, essa informação, antigamente, como eu falava antes, tinha uma equipe de trabalho para buscar a informação e gerar essa informação. Mas no fim do mês, quando já tinha terminado o mês, chegava essa informação. Então, já era tarde. Então, quando nós temos um diagnóstico, por exemplo, perdemos, às vezes, um mês de atividade para ter esses dados e a pessoa já não estava. Então, essa informação está hoje praticamente online, inclusive por turno, e ao que chegamos nisso? É que podemos reduzir essa diferença em 80%. Quando começamos trabalhando isso há alguns anos, nós pensamos que era impossível ou incrível de alcançar, e hoje é uma realidade. Então, principalmente poder melhorar em 80% no impacto do desperdício do meio ambiente e com o cliente, mas também poder manter esses resultados por algum tempo. Por isso é o que dizemos, o que não se mede não se pode melhorar e o que não mantemos se deteriora. Então, essa é a vantagem da digitalização de dados, isso é chave para que funcione. É importante, né, ter esses exemplos materiais para que a gente possa ter como benchmark de grandes empresas como a Tetra Pak, né, para que a gente possa entender, as indústrias possam tomar isso como exemplo e entender que é possível, né, fazer essa alteração de cultura, e esse processo de digitalização, ele realmente traz benefícios importantes, né, para as operações. Bruno, e aí para ti também, gostaria de saber se você tem um case em especial para dizer, para contar para nós, né, como foi essa alteração, essa mudança de cultura, e quais os principais benefícios, né? Eu entendo que deve ser na mesma linha, mas seria interessante conhecer um pouquinho da PepsiCo, o que realmente foi um marco nessa transformação para o digital e os principais ganhos. Sim, a gente tem bastante exemplo mesmo, eu escolhi 2 aqui. Eu vejo que um case de sucesso foi a redução de consumo de energia. A gente fez a partir da instalação de variador de frequência nos sopradores, né, que são responsáveis pela injeção de ar no sistema de tratamento biológico. A lógica foi a realização de leitura de OD nos reatores biológicos e o setup para atuar na faixa de 1,5 miligrama por litro. Quando a leitura apresenta valor acima, o variador de frequência reduzia, injetando menos ar e vice-versa. Ou seja, quando a leitura apresenta valor mais baixo, mais ar é injetado, né? Isso a gente está replicando nas 10 unidades que nós temos. Isso garante que a gente economiza bastante energia elétrica, né? Isso, a gente sabe que os valores de custo de energia elétrica vão aumentar muito nos próximos anos.
Um outro ponto super interessante que a gente fez também foi a criação de um processo Andon. Às vezes, a gente acabava tendo problema para coletar as informações de alguma unidade que ficava muito distante, né? O Brasil é continental, então a gente tem unidades desde que ficam em Pernambuco até também em Curitiba. Como é que a gente vai conseguir monitorar isso tudo? E a informação, como o colega comentou, ela não se discute, né? Ela é a verdadeira, é a que está lá. E a gente começou a criar um processo de escalonamento com isso. Então, nós criamos algumas faixas de controle de que faixa, a que momento, por exemplo, daria um sinal amarelo para que a gente tivesse que atuar no sistema de uma centrífuga. Como é que a gente poderia atuar, por exemplo, até antes da estação de tratamento, né? O quanto de resíduo está indo para a estação, está fora. Isso a gente começou a ter essa informação online. Então, a nossa atuação ficou muito mais rápida. Então, eu entendo que o outro caso de sucesso que a gente teve foi esse sistema Andon, que é muito comum na parte de manufacturing eletroeletrônico, e a gente trouxe também para a estação de tratamento. Muito interessante. É importante, né, você trazer a debate esse tema da energia, porque também vai bastante o tema da digitalização, ele tem muita sinergia com o tema de descarbonização, né? Então, quando a gente trabalha essa redução de energia, nós também conseguimos inputs para os outros indicadores de descarbonização também, né? Então, é bem interessante o caso que você traz também, vocês já, claro, né, devem estar fazendo isso nas operações de vocês, né, esse match. Perfeito. Bom, vamos lá. Ainda vou continuando com o Bruno aqui. Quais foram aí as principais ações necessárias para se adaptar a esse tema de indústria 4.0, né, que tem associado aí o tema de digitalização? Houve resistência? Como foi, né, o pessoal sair do manual para o digital? Como é que, me conta um pouquinho dessa história, como isso aconteceu na PepsiCo, se foi fácil ou não? Não é fácil. O investimento, ele é alto, né? Então, isso acaba trazendo alguns desafios na hora de você ter que disputar com outros investimentos, né? Então, acaba que, por exemplo, cada uma das empresas que a gente trabalha, ela tem aquele valor específico, né, de CAPEX para ser instalado ao longo do ano. E você acaba tendo que disputar com outros setores também que vão trazer uma produtividade no sistema de supply, ou caminhões novos, qualquer coisa, você acaba disputando com eles. Então, o principal desafio que eu vejo aí é como é que a gente consegue transformar todo esse monitoramento em benefício produtivo e robustez, né? Então, a gente precisa mostrar business case, a gente precisa mostrar para eles os ganhos que a gente consegue com isso. E quando eu comecei a mostrar os ganhos financeiros que a gente trazia com esse ponto, não só os ganhos, por exemplo, de economia de energia, mas os ganhos que a gente poderia ter também de riscos de multa. Esses números começaram a entrar no business case e começaram a mostrar para a companhia que valia a pena, até a gente começar a investir em outras, e começar a focar um pouco mais em estação de tratamento do que uma linha de produção até. Então, o principal desafio que tem para a gente é como a gente consegue transformar isso em modelo financeiro. E que eu comentei, não só a economia de energia que a gente pode trazer, economia de químico, mas como essa robustez também traz ganho financeiro. E dá para a gente mostrar isso, né? E com a gente conseguindo fazer a nossa voz ser ouvida, mostrando isso em número através dos business cases, a gente consegue criar um plano de 5 anos de investimento em estação de tratamento, que é o que a gente tem buscado na PepsiCo, né? Perfeito, perfeito, muito obrigada. E para ti, Marcelo, como é que foi para a Tetra Pak, né? Quais foram as principais ações necessárias para se adaptar ao tema da digitalização, né, da indústria 4.0? Bueno, un poco sumando el concepto de Bruno. Somando um pouco ao conceito do Bruno, o caso do processo produtivo também se facilita um pouco a avaliação de gastos e custos. Então, quando podemos traduzir em dinheiro as perdas, é muito mais fácil de mostrar o projeto e invertir.
Nem tudo tem um playback, mas quando a gente tem um leque, né, que não se concentra somente em ver o problema, mas o que temos ao entorno, isto ajuda muito na conservação dos planos. A respeito da parte técnica, como desenvolver a tecnologia ou como adaptar a tecnologia com o que nós temos. Depende um pouco da estrutura de cada máquina, de cada equipe, da equipe de pessoas, da capacidade de soluções, adaptação, tudo se requer ao mesmo tempo recurso, engenharia e inversão. Então, ao longo, temos um conceito que é muito importante. Toda essa informação pode ser traduzida em gestão visual, e essa gestão visual acaba sendo uma ferramenta para os processos produtivos. E tem uma terceira atividade que para nós é muito relevante, é trabalhar a respeito humano com a digitalização. Geralmente, as pessoas, ao longo do tempo, vão administrar informações, e essas pessoas que tiveram essa etapa da era manual e agora estão passando para uma era digital, são pessoas com muitos anos de experiência, que são pessoas mais velhas. Temos que demonstrar de uma maneira que não seja tão dramática e chocante. Temos que mostrar quais são os benefícios e depois começar a ensinar a utilizar essa informação. E outra coisa importante é que entender que tem que ser amigo, porque essa informação vai muito além do trabalho. Então, nós temos pessoas que estão na máquina, num processo produtivo, e depois, quando termina o seu turno, ela vai ter um turno eficiente, sem perdas, porque tem todo um sistema de informação que monitora a gestão, coisa que antes não tínhamos. Então, somado isso ao impacto de atividade em relação à segurança da pessoa, então tudo isso passa a ser um aspecto positivo de como as pessoas passam a ver essa informação. É claro, a verdade, a gente pode ter muito dinheiro e um bom projeto, mas às vezes pode chegar alguém com outro projeto e se esquece que ao redor desse projeto tem pessoas. Então, isso é algo que é muito grande, é um processo automatizado. Então, se deixamos algum ponto fora, pode ser que essas soluções que são técnicas, às vezes, podem não nos deixar um bom resultado. Então, temos que ver os custos, viabilidade técnica e gestão de recurso humano. Se né, nessa transformação digital, porque realmente as pessoas que estão ali há muito antigas, né, muito antigas nas operações, elas realmente sentem um pouquinho, mas depois, como você disse, vira um parceiro, né, no trabalho. Uhum. E o termo, Marcelo, para ti, de ecoeficiência, né, falando um pouco do tema do nosso fórum, né, ele se traduz, ele é considerado um valor agregado para a Tetra Pak? Como que vocês já incorporam esse tema de ecoeficiência, né, essa ampliação do termo de eficiência para trazer para dentro o tema da sustentabilidade, da eficiência operacional voltada à gestão de recursos, né, então... Isso para a Tetra Pak é um valor? Como que é isso para vocês? Sí, realmente es un valor importante, obviamente por los aspectos, ¿no? El aspecto obviamente com o aspecto meioambiental, também no aspecto de custos. Talvez, lamentavelmente, na Argentina, o aspecto de custos não é tão relevante. Eu não sei se por sorte ou lamentavelmente. Então, a gente não vê um benefício num feedback, mas do ponto de vista de processos, no nosso caso, por exemplo, que se mede com a seção de consumos energéticos, tudo que está ligado à gestão meioambiental. Então, a ecoindústria é clara. Temos exemplos claros e concretos, como ações que tomamos nesses processos. Muitos dos processos produtivos necessitam suporte de equipes auxiliares para poder seguir adiante a produção principal. Então, descobrimos que, através das análises de perdas e matrizes de custos, que muitas equipes auxiliares continuavam operando.
apesar de que o processo produtivo principal estava parado. Então, isso estava gerando um impacto de consumo energético e algum outro impacto ambiental, que de alguma forma estava consumindo para nada, porque não tinha nada que suportar. Então, por exemplo, os automatismos de que evitem que equipes que não deveriam estar operando já geram um impacto. Então, isso estaria dependendo de que uma pessoa se lembre que se uma pessoa tem que desligar ou ligar um equipamento. Então, na parte da digitalização, teríamos essa gestão. Então, quando vemos uma somatória de todos os impactos dos consumos, vemos da parte energética dentro de um processo produtivo, vemos que temos muita oportunidade de optimizá-lo. Então, temos que ver também no aspecto técnico e também no aspecto de payback. Tudo que aporta é medido. Então, tudo pode ser reduzido os custos em relação ao meio ambiente. Para vocês, Bruno, esse tema, né, o termo de ecoeficiência, ele já é maduro, já se traduz num valor, vocês ainda estão né, materializando o que compõe esse termo de ecoeficiência? Como que está isso para a PepsiCo hoje? Olha, Joyce, a gente entende que toda... eu entendo que está um pouco embrionário para a gente, mas um ponto é que toda e qualquer otimização de recurso natural traz valor agregado, né? Então, no case apresentado, até que a gente falou de otimização de compressores, trouxemos ganho energético. Isso traz um valor agregado para nós, né? Então, instalação de sensores, por exemplo, de pH automáticos, junto com bombas dosadoras de produto químico, trazendo ganho financeiro, melhor uso, performance, consequência também de menor demanda de produtos. Isso otimiza a nossa cadeia, né? E traz resultado muito importante, que a gente acaba reduzindo o nosso consumo de água, nosso consumo de energia e também o nosso consumo, por exemplo, de produtos químicos. Isso é muito importante nesse momento, onde as commodities estão ficando cada vez mais caras, né? A gente teve caso, por exemplo, de commodity como o ácido sulfúrico, que ficou a mais de 10 vezes mais cara, né? Então, a gente entende que a ecoeficiência é um ponto que ela traz valor agregado. Algumas vezes, por exemplo, a energia elétrica no Brasil aqui também, ela não é tão cara, ela é muito barata em relação aos outros países, mas a gente entende que tem um valor de ecoeficiência, um valor agregado, porque é um recurso que a gente está utilizando menos, né? Então, emissão de CO2 a gente utiliza menos. A água, a mesma coisa. A água, todos os processos que a gente tenta implementar de reuso de água, que a gente implementa, muitas vezes ele não traz um business case, mas financeiro, mas a gente entende que traz um business case para a comunidade importante, tá? Que é um recurso hídrico que a gente deixa de consumir. E aí é uma estratégia que nós temos, né? A PepsiCo quer até 2030 reduzir 75% das emissões de CO2, minimizar até o nível de zero o consumo de água potável para produzir nossos produtos. Então, a gente entende que os recursos naturais trazem valor agregado para o nosso negócio. Perfeito, perfeito. E aí, já falando sobre esses cenários, né, que vocês têm aí de futuro, o que seriam os desafios futuros aí mapeados para a PepsiCo? O que vocês trazem para a gente aí de novidades aí no futuro? Olha, assim, pensando em indústria 4.0, o principal desafio que nós temos hoje, eu acho que é people. A gente precisa de pessoas que consigam nos ajudar com essa quantidade de informação que a gente está gerando, né? Então, imagina a quantidade de informação que eu tenho de todas as centrífugas que a gente tem, de todos os medidores que a gente tem de pH. É tanta coisa, é tantos dados. A gente criou alguns sistemas, a gente criou programas de Green Belt, mas mesmo assim eu acho que a gente não está tendo todo o potencial que a gente poderia ter com a indústria 4.0, né, com a digitalização. Esse eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem com a digitalização em si. O outro ponto que eu vejo importante é a questão da mudança climática, né? Como é que a digitalização pode nos ajudar nesse período.
Por exemplo, a crise hídrica que o Brasil está enfrentando e também junto com a Argentina, ela aqui no Brasil é a maior crise hídrica dos últimos 100 anos. Como é que a gente pode trazer novas tecnologias e como é que a digitalização consegue suportar a gente nisso, né? A nossa matriz energética hoje, ela representa 86% da nossa matriz energética de hidrelétrica. Então, com a crise hídrica, começa a afetar também a nossa energia. Então, como é que a gente vai conseguir trabalhar nisso? Então, tem algumas ações que a gente está fazendo, mas eu acho que poderia ser algo ainda maior. O que a gente consegue entregar, né? Então, o desafio é people, como é que a gente consegue trabalhar com tanta informação que a gente tem recebido nos nossos sensores e como é que a gente consegue conectar cada vez mais a nossa tecnologia para a realidade de mudança climática que está tendo. É perfeita a sua colocação. Eu acho que é assim que aqui na Veolia nós também nos orientamos, né? Trazer tecnologia para fazer essa gestão dos recursos, que é um tema emergente, urgente, né? Então, realmente faz todo sentido. Obrigada. Marcelo, e para vocês, quais são os desafios futuros aí dentro do tema da indústria 4.0, de ecoeficiência, né? O que nós podemos aprender com a Tetra Pak aí no futuro de projetos que vocês já têm mapeados aí, desafios? A ver, se lo miramos um pouco... Bom, se vemos do ponto de vista do processo produtivo da fábrica Tetra Pak na Argentina, bom, voltando um pouco a questões de crise, nós estamos localizados na parte noroeste da Argentina, numa província onde tem tudo menos água. Então, nós não podemos dar o luxo de ter desperdícios, é um recurso que nós sabemos que para o mundo é crítico e para onde estamos ainda mais. Do ponto de vista energético, nós tivemos a ponto de assinar um contrato de energia verde. 50% do que a planta produz é energia que vem de parques eólicos, o qual nos permite uma economia muito importante. E se nós vamos mais a fundo dentro da planta, no processo produtivo, quanto mais eficiente e mais robusto seja o processo produtivo, menos perdas tem. E esse pacote de perdas, nós também vamos ver quais são as perdas dos insumos que fazem parte do processo para reduzir isso. Temos que haver muitas vezes a energia elétrica, o gás, usamos ar comprimido, utilizamos água. Então, nós temos uma série de recursos. Quanto mais robusto e eficiente é o processo, mais eficiente é o consumo desses recursos. Então, onde aporta a digitalização a tudo isso é que se nós podemos garantir que a variável que governa os processos está sob nosso controle, se a gente esquece de controlar o processo, isso gera uma variável, e essa variável, então, o processo não tem que ter perdas. Então, esse processo é uma das ferramentas que às vezes pode complicar todo esse processo. Então, nós sabemos que muita informação não é fácil de gestionar. Então, a habilidade que nós devemos ter é como facilitar a gestão dessas informações. Eu tive um caso concreto de uma máquina, de um equipamento, onde tem um monitor que está validando o estado de todas as suas variáveis. Ele deve ter um sistema que deve ser fácil para detectar um desvio, poder atuar em sequência e evitar que esse desvio se torne uma perda. Então, isso tem que estar em uma determinada operação. Então, a pessoa tem que utilizar mais a cabeça e a gestão do seu ponto. Isso vai gerar que o processo flua continuamente de forma robusta, sem perda e sem impactar o que seria na parte que seria dos consumos ambientais. E para tudo isso tem que ser adaptadas tecnologias disponíveis no mercado, algumas são adaptáveis, outras não, mas tem que começar a ver tudo isso. Principalmente no caso dos nossos sócios diretos, que são os provedores, os fornecedores de planta,
Então, nós temos que ver tudo isso, porque são onde também consomem esses recursos. Temos que ver a parte da administração, das pessoas que gestionam todos esses pontos. Temos que ter eles como aliados nesse trabalho, e isso é chave para o sucesso no futuro. Muitas graças por compartilhar. Eu creio que faz essa materialidade, né, de criticidade, de informações, então é muito bom ouvir um pouquinho dos seus cases, não só da Tetra Pak, mas da PepsiCo também. Nós estamos migrando aí para os 10 minutos finais, né, e aí a gente vai abrir para perguntas do público, e a gente já recebeu uma aqui, e aí eu vou ler para vocês, e vocês podem dizer aí quem é que prefere responder primeiro, né. Bom, considerando os novos desafios da COP26, vocês prevêem incorporar novas ferramentas digitais que ajudem a cumprir esses objetivos? Se sim, quais seriam? Bruno, quer começar? Posso sim. A gente chegou a fechar um projeto para digitalização completa de algumas estações de tratamento que a gente tem. A gente tem um objetivo da gente utilizar zero consumo de água potável nas nossas unidades. Então, a gente vai fazer já temos instalação de um sistema de MBR, tá, na cidade de Itu, e vamos fazer em mais 2 outras cidades do Brasil no ano que vem. A gente precisa fazer isso garantindo que os parâmetros vão estar ok, garantindo que a gente vai estar consumindo o mínimo de energia elétrica possível e garantindo que o consumo também de químico vai ser muito reduzido. Para isso, a gente precisa da digitalização. E isso é uma coisa, por exemplo, que a gente trabalhou junto com a Veolia, tá? Então, cada um dos medidores vão estar conectados à nossa nuvem, né? A gente sabendo exatamente quais são os parâmetros que a gente está recebendo de efluente, qual é a questão de pH, quanto a gente está tendo de DQO, quanto está nosso sistema também de oxigenação, tudo a gente vai estar colocando dentro da nuvem para que a gente possa fazer o controle. Então, a digitalização vai suportar a gente na questão de mudança climática e escassez hídrica, que é um dos itens da COP26, né? Tem um ponto da COP26 também, que o governo federal ele lançou um programa, né, junto com o BNDES e a Caixa Econômica, para suportar as questões de net zero, né? Isso é uma questão que a gente está em avaliação. A gente vai verificar qual é a melhor forma da gente poder também usufruir desse produto financeiro que foi promovido pelo governo federal na COP, né? Obrigada, Marcelo. Bueno, a ver, si lo vemos del punto de vista de Tetra Pak a do ponto de vista de Tetra Pak, a nível corporativo e mundial, tem muitas iniciativas que vão desde o tema energético ao consumo de água, redução do uso de plásticos. É uma estratégia clara até 2030, que é terminar elaborando um material de base que seja 100% reciclável, e para que possamos controlar os recursos naturais. É um projeto muito ambicioso, alguns já estão em marcha, e se vemos um pouco mais a realidade do que se pode passar em algumas das plantas, é o impacto dos investimentos numa alta lista dos meios ambientais. Nós temos um sistema de avaliação de novos projetos com gestão de mudanças do meio ambiente quanto à segurança, e são 3 pontos de linha de futuros projetos. Então, do ponto de vista do que seriam os processos de coleção a nível de plantas de produção, essas estratégias se estão tendo desde o princípio, onde começa a liderar um projeto e ter resultados finais. Investimentos tem muitos, mas falta recursos, e algo muito importante que comentamos em algum momento é o tema do recurso humano, porque muito disso termina passando por pessoas, tanto próprias como fornecedores, como parceiros, associados, ou seja, temos muitas pessoas que têm que ter o mesmo mindset do ponto de vista da gestão. Eu acho que dessa forma nós vamos assegurar o sucesso para que esses investimentos nos projetos se melhorem e tenham resultados tangíveis,
não somente pressionáveis. Algumas perguntas aqui, eu acho que dá tempo de fazermos mais uma. Qual a experiência ou solução para conseguir implementar projetos na área de meio ambiente que quando não se tem payback em menos de 3 anos? Acho que essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né, na verdade. Né? Olha, eu vou começar, Marcelo, falando. Ok, perfeito. Assim, o que eu vejo, pessoal, a gente, sustentabilidade, a gente tem uma dificuldade grande para aprovação de projetos, porque nossos projetos, eles são num cenário a longo prazo, né? A gente tem isso. Uma forma com que a gente consegue mudando um pouco esse paradigma que tem dos 3 anos e mostrando projeções de futuro. Vou dar um exemplo. Fotovoltaico. Fotovoltaico, a gente fez a apresentação e IRR, ele sempre fica ali, o payback em 5 anos, né? Então, a gente mostrou alguns estudos que mostrava que o índice de inflação de energia elétrica no Brasil, nos próximos 5 anos, ele seria muito maior do que o índice de inflação de CAPEX rate. Isso mostrou para o board que, cara, é melhor a gente fazer esse investimento agora, senão a situação vai piorar ao longo dos anos. Isso vale também, pessoal, para outra commodity super importante, que é a questão, por exemplo, de gás natural, que a gente utiliza bastante na nossa indústria. O gás natural, por exemplo, em Minas Gerais, no último ano, ele teve um aumento de 35%. Esse é um aumento enorme, muito maior do que a inflação. Então, você conseguir jogar um pouco com as previsões, o jogar que eu falo é trazer as informações à tona, tá? Com as informações que a gente tem de previsão para o futuro, elas são chaves para a questão de sustentabilidade. Essa foi a forma com que a gente tem conseguido aprovar esses projetos. Se não isso, também tem a questão de estratégia. Se você está numa empresa que ela tem uma estratégia, por exemplo, que nem a PepsiCo, do Pep Positive, da gente conseguir ter embalagens com 100% recicláveis, que elas sejam biodegradáveis, que toda a nossa energia elétrica seja verde, que a gente tenha zero consumo de água potável em nossas unidades. Se você tem também essa estratégia vindo, você consegue também suportar, falando, olha, eu não alcancei o IRR, geralmente o pessoal pede um IRR de 15% a 20%, não alcancei, mas isso aqui é muito alinhado com a estratégia. Então, essas seriam as 2 dicas que eu daria aí para aprovação de CAPEX, tá? Eu sei que é difícil, a gente acaba concorrendo com... em concorrência interna mesmo, a gente acaba concorrendo com outros setores, tá? Mas é a gente fazer nossa voz ser ouvida. E vou falar, no final a gente acaba tendo razão, cara. A mudança climática, ela tem trazido um impacto muito grande. Vamos utilizar isso. Não, perfeito, adorei, já até tomei nota aqui, estou aprendendo também porque a linguagem da indústria, né, porque para nós é importante sempre estar perto do que o time de board está tomando como decisão e tudo mais. Obrigada. Marcelo? A ver, voy a sumar a lo que planteó Bruno. Somar o que o Bruno disse para não repetir, mas outro ponto-chave é a estratégia da companhia. Se tem algo que nós temos que abreviar, é a estratégia da empresa, que é a chave de tudo isso. O outro que eu acho que é uma realidade, que se não nos cuidamos, o negócio acaba por morrer. Um negócio que é rentável hoje, que tem possibilidade de crescimento, que quer permanecer no tempo, não pode deixar de ter em conta esses aspectos, porque se vemos a curto e médio prazo, nós podemos encontrar alguns wins e a longo prazo vai morrer. Então, tudo isso, vai passar isso com todos nós. Então, temos que levar em conta que o negócio também é chave, o negócio tem que sustentar o consumidor, os consumidores também, de alguma forma, vão mudar os seus pensamentos, vão começar a ter novas gerações, novos conceitos. Então, de alguma maneira, acompanhando toda essa evolução, nós não devemos ficar somente com um payback de 3 anos. É provável que, se esperamos isso, algum de nós não vamos estar mais nessa evolução, porque 3 anos não é nada. Então, a chave é estratégia e é alinhamento.
e com alinhamento, tem que ser um alinhamento integral. No caso das empresas como as nossas, que geramos produtos de consumo massivo, nós sabemos que tem clientes que são eles que pagam nossos salários e que mantêm a rentabilidade do nosso negócio. E a opinião deles não podem ser deixadas de ser ouvidas. Perfeito. Estamos recebendo outras. A digitalização, ele realmente é muito novo, todo mundo tem bastante dúvidas, né, de como fazer, de como startar, enfim, mas nós só temos tempo para mais uma, então essa é a última e a gente parte para os encerramentos. E aí, essa última pergunta quer saber o seguinte, né? Esse nosso espectador aqui. Qual é a avaliação de vocês sobre o mercado digital brasileiro? Ou seja, como temos implementado a digitalização em diversas áreas em relação ao restante do mundo? Se vocês podem compartilhar, por favor. Bruno, tú conoces el mercado brasileño. Usted que conoce el mercado brasileiro. Sul, né, você? Exato. Assim, a gente está numa etapa, eu acho que não é inicial, mas a gente está aquém, por exemplo, de alguns países, por exemplo, como Estados Unidos, a China, na Europa, o nível de digitalização deles está muito maior. Mas isso não é uma coisa ruim, né? Eu entendo que é um mercado que está super aquecido, a gente está começando a conseguir entender e precificar as ações de digitalização, tá? Tem alguns upgrades que estão surgindo. Um upgrade uma área que consegue monitorar, por exemplo, como estão nossos medidores, onde a gente tem potencial de saving. A Veolia, por exemplo, tem um upgrade muito bom. Então, essa parte de upgrade, ela tem surgido e tem ajudado bastante a gente até a conseguir fazer ações de produtividade. Então, eu entendo que a gente está de forma embrionária, mas isso é um bruto do potencial para a gente, até para líderes que somos, da gente conseguir implementar isso no Brasil e ver as técnicas que estão nos países mais desenvolvidos e tentar fazer a mesma coisa para cá. Se já foi implementado lá, fica um pouco mais fácil da gente implementar por aqui também, tá? Bueno, en el caso de Argentina, creo que también la situación es similar. No caso da Argentina, a situação é similar. Eu me arriscaria a dizer um pouco mais embrionária ainda, tem um leque muito grande a nível de indústria, cultura, de conceito, de empresas, políticas também. Mas temos que começar, e por si estamos começando, e grande parte vem sendo empurrada com as novas gerações, que vêm com novos conceitos, com os insights mais alinhadas com a nova situação. Eu acho que o que temos que fazer é apostar que essas mudanças vão necessitar de um tempo. Mas podemos ver isso da forma mais fácil que apresentamos, será mais fácil que isso se transforme num plano executável e que se torne real. Senão vai ser sempre a questão de impressão de desejo. E a forma de que isso se transforme de uma forma real é importante, porque essas pequenas mudanças geram um impacto. A soma desses pequenos impactos vão gerar um grande impacto. Assim que, se conseguirmos isso pouco a pouco, vamos fazendo. Então, se estamos pensando numa indústria que está sofrendo uma crise econômica, financeira ou de mercado, ou talvez a parte da digitalização pode gerar uma utopia. Tem outras empresas que estão em situações mais favoráveis e têm a possibilidade de visualizar um melhor tempo. Mas também tem empresas que também estão na situação intermediária, que requer uma forma de ajuda, porque também não estão vendo uma situação resolvida a médio e longo prazo. Então, tudo isso, esses aspectos são muito importantes. Também, então, o outro aspecto é isso, a disponibilidade e a mentalidade. E eu acho que essa interação vai se fazendo cada vez mais forte e a pequenos passos vamos alcançando.
E muitas pessoas que são muito pragmáticas se vão convencendo quando vêm os resultados. Então, não é só ver uma boa apresentação ou explicação. Os resultados são mais convincentes para colaborar, que pode convencer esta pessoa. Perfeito. Nossos organizadores. E para fazer mais uma perguntinha aqui. Então, o pessoal quer saber assim, se vocês concordam que há oportunidades de analisar dados disponíveis antes de fazer a implementação de medidores nas plantas, né? Porque quando a gente fala de digitalização, principalmente de processo, o pessoal já fica pensando se já começa a colocar medidor, se analisa o que tem dentro de dados, né? Dados disponíveis dentro da indústria. Então, na experiência de vocês, o que vocês entendem que seria o primeiro passo, né? Realmente migrar para essa análise de dados a partir de medidores, né? Ou fazer análise de dados disponíveis através do que o pessoal mesmo manualmente já levantou para saber qual o melhor direcionamento, a melhor estratégia digital. Vocês, a partir da experiência de vocês, vocês conseguiriam dar um norte aí para essa pergunta? Quem quiser começar. ¿Quiere que empiece, Bruno? Olha, eu entendo o seguinte, tá? Tem alguns medidores que são um pouco mais baratos de você comprar, né? De adquirir. Então, o medidor de pH é um bom ponto para você começar. Algo que você pode fazer para ir suportando essa jornada é o seguinte: tem várias medidas que você faz. Essas medidas, por exemplo, eu estou focando em estação de tratamento poderia estar falando de outras coisas, mas estou focando em estação de tratamento nessa sessão, tá? Para a estação de tratamento, por exemplo, você tem um laboratório que você faz uma série de medidas lá. Um dos pontos é você ter uma nuvem que você tenha todas essas informações. Você pega, vai coletando isso, vai fazendo todas as medidas que precisa, depois você vai atualizando isso na nuvem. Essa nuvem pode trabalhar com Power BI e aí te trazer relatórios muito bacanas através de alguma automação que você faça, que te diga, por exemplo, se você está com os parâmetros bem ou não, se não só isso, mas se você está numa tendência ruim ou não, e criar uma série de relatórios focados nisso. Isso pode trazer um ambiente para sua empresa que mostra como a informação ela é importante. Então, você já vai ter uma informação, por exemplo, a nível diário, né? Fazendo uma atualização diária desses dados. Depois você consegue ir provando que você consegue entregar ainda mais resultado se você tiver uma informação online, né? Então, eu não sei se essa é a melhor forma. Eu entendo que a melhor forma é pular direto para a digitalização, mas eu entendo que talvez o modo de convencimento seja esse, tá? Primeiro você ter todas as informações, mesmo que sejam manuais, num diretório só, e para poder gerar dados e tomada de decisão. Perfeito, obrigada. Marcelo, por favor. Sí, coincido com Bruno. Eu estou de acordo com o Bruno. Se nós pudéssemos mudar a digitalização, seria perfeito, mas eu não sei se seria tão efetivo. Então, a parte manual, lamentavelmente, tem um aspecto de não validade, porque não tem mais validade quando é um trabalho de online. Então, quando a pessoa começa a tomar consciência do que é 1 metro cúbico de água, eu acho que algum impacto vai ter na sua atitude, que não é a mesma de ter uma perda de ar ou uma perda de água que ele não tem noção. Quando nós começamos os nossos processos de forma contínua, nós não contávamos com o nível de digitalização que temos hoje, que ainda tem que ser melhorado, e muitos dos primeiros dados, quando começamos a trabalhar, foram em data collection, e foi feito pela mesma pessoa, porque dessa maneira não podemos envolver o funcionário desde o começo. E o conceito é que a pessoa se senta parte do problema para também fazer parte da solução. E o terceiro, para fazer todo o trabalho, se eu nem estou envolvido, por que vou fazer isso? Então, essa é a parte positiva. Eu acho que também um impacto importante do aspecto é que se nós tivéssemos que tomar uma decisão, por exemplo, uma utopia, temos um grande orçamento,
e a possibilidade de implementar um projeto de digitalização amanhã de forma imediata. Por onde vamos começar? Qual é a prioridade? Onde nos vamos focar primeiro? Qual é a melhor tecnologia disponível no mercado adaptado ao processo que temos? Como vamos garantir que esses medidores sejam robustos e confiáveis no tempo? Que tenha sua manutenção, sua calibração. Então, a nossa experiência é que cometemos muitos erros e então nós também investimos em medidores que não foram confiáveis e depois desapareceu no tempo. Então, na verdade, temos um sistema híbrido entre o manual e o automático. Então, eu acho que o êxito de um sistema integral, digital e automático necessita ter um processo robusto. Não digo valorização, mas de uma medição manual que diga o que nós necessitamos. Isso é a chave. E o segundo aspecto é que a pessoa que toma um dado comece a ter a consciência de algo. Comece a dizer que tanto se consome de água, tanto de energia, que tenha algum aspecto da parte que todos possamos nos colaborar em relação a isso. Eu acho que começar pelo manual é o que temos disponível e é uma forma de começar. Irmos aí para os minutos finais, eu gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem final aí sobre esse tema de digitalização, a percepção aí, talvez pessoal de vocês, né, no dia a dia, o que vocês têm percebido, enfim, uma mensagem a respeito do que vocês pensam, se vocês realmente acreditam, acham que é o futuro, né, se a pandemia também, rapidamente, né, mas acho que a pandemia acelerou, né, e deu para nós uma visão um pouco mais ampla desse processo de digitalização. Então, para finalizarmos aí, o que vocês pensam desse tema de digitalização? Olha, eu acho que uma boa reflexão para a gente é lembrar qual é o objetivo fim. Tá? O objetivo fim que nós temos é a gente conseguir cuidar melhor do planeta, utilizar menos recursos naturais, a gente poder fazer isso, por exemplo, sem impactar tanto quanto a humanidade tem impactado. A digitalização ela é muito bonita em si, mas a gente precisa sempre lembrar que ela é o meio. O fim que a gente está buscando é conseguir que a gente minimize a questão da mudança climática, que a gente chegue ao Acordo de Paris, de 1,5 de aumento, né, de graus Celsius. A gente tendo isso em vista, fica muito mais fácil a gente conseguir aprovar projetos. E também a gente ter o bom senso do que segue para a gente focar numa digitalização ou do que segue, por exemplo, da gente segurar um pouco a digitalização e começar a coletar alguns dados manuais, até como o Marcelo comentou, tá? Então, perfeito. Lembrar do nosso objetivo final, que é fazer o planeta um lugar melhor. Obrigada, Marcelo. Bueno, coincido também. Obviamente uno tiene que mirar esto. Eu coincido também. Temos que ter uma visão de médio a longo prazo em relação a isso. Não podemos dar o luxo de sentar e esperar. Eu acho que isso seria uma necessidade. Então, nós temos que começar de alguma maneira. Parafrasear, alguém disse uma vez que grandes coisas são feitas através de pequenos passos, e temos que fazer isso de alguma forma, com planos pilotos, com focos claros, objetivos, e começar a ver resultados. Obviamente, é o que motiva a ter resultados. Então, sempre vamos ter, pelo menos, a experiência do que eu insisto, né, enfocado numa planta, porque quando nós falamos das pessoas, da equipe de trabalho, sempre temos distintos níveis de convencimento. Então, se você tem uma pessoa que está convencida ao primeiro momento, temos pessoas que são um pouco escépticas, que tem umas que não têm claro o que passa e tem pessoas que estão na negação. Então, a forma de construir essa cultura, de potencializar a primeira massa crítica de pessoas, e a melhor forma é através dos resultados. Eu insisto, muitas coisas não só se consiga através de impressão, muitas coisas podem começar a gestionar até mesmo a própria pessoa. Então, esse é um ponto de vista meio ambiental, não vai
ter um grande impacto, que um operador, uma máquina que detecta uma perda de água, já é algo que gera uma mudança. E tem vezes que tem muitas plantas em outros países que passam a mesma coisa. A cultura do meio ambiente, quando a gente sai do ambiente da planta, da empresa, está um pouco abandonada, o lugar, o município, o país está um pouco abandonado. Então, é um contexto que também é um pouco negativo para desenvolver essa mudança cultural nas pessoas. Então, estamos vendo desastres ambientais em muitos lugares, então nós estamos classificando e ver o que podemos agregar, reciclar e o que podemos reutilizar. Então, aqui também tem uma mudança material muito grande. A chave é começar de uma vez por todas. Em nome da Veolia, eu agradeço a participação de vocês, o tempo aqui em contribuir e compartilhar um pouco da experiência de vocês. É muito importante para nós, né, dividir informações com empresas tão importantes e tão significativas e com uma gestão do tema de sustentabilidade tão robusta como a PepsiCo e a Tetra Pak. Nós agradecemos novamente a vocês e encerramos por aqui o nosso debate sobre a digitalização. Ok. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao, chao.